Perfeitamente, governador. Eu o trato assim porque o senhor já foi governador. Quando eu disse aquilo, eu o fiz pela segunda ou terceira vez. O que mais me causa espécie, senhor telespectador, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. Nenhuma manifestação existe, nenhuma reação, como se eu estivesse dizendo uma falácia. Eu não posso mostrar o documento porque está em inglês, mas está à disposição do mediador. A lei eleitoral exige que seja em português. O documento aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão-mor é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. Pois bem, esse senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. A tese daqueles senhores é que, vou traduzir, nós acreditamos que a guerra global contra as drogas está causando mais dano, mais prejuízo do que o próprio uso da droga. Eu sou radicalmente contra isso, como disse naquela ocasião. É absolutamente imperdoável que um homem público ponha sua assinatura nisso. Estou respondendo ao senhor como gostaria de tê-lo feito naquela ocasião. George Schwartz nasceu em Budapeste em 12 de agosto de 1930, vindo de uma próspera família judaica, que possuía uma loja de seda, e seu pai, Theodor Schwartz, era um advogado e amante da língua internacional, o Esperanto, língua desenvolvida pelo L.L. Zamenhof, intelectual comprometido com o projeto sionista, desenvolvido no final do século XIX, e que empolgava as comunidades judaicas do século XX, em especial os secularizados, como era o caso da família de Soros. Em 1936, a família troca seu nome para o famigerado Soros, que em húngaro significa próximo na linha ou sucessor designado, e, no idioma internacional Esperanto, vai subir. Soros assistiu à ocupação do exército alemão da Hungria, ocorrida em março de 1944, quando tinha apenas 13 anos, vendo diante de si o projeto opressor contra seu povo e o empenho do pai que lutou na resistência contra a ocupação. Também pôde prestigiar a guerra travada entre alemães e soviéticos que tomavam cada rua, cada esquina da Hungria. Com o fim da guerra, em 1947, mudou-se para a Inglaterra e iniciou o curso de filosofia na London School of Economics, onde desenvolveu teses a respeito da especulação, investimentos e uma defesa ferrenha das virtudes do internacionalismo, realizando inclusive diversas palestras sobre o tema no idioma Esperanto, conquistando o bacharelado em 1951 e se tornando mestre em 1954. Em 1954 também conseguiu um emprego no banco comercial Singer Friedlander, banco fundado por Julius Singer e Ernest Friedlander no ano de 1907. Entrou na instituição como balconista, tendo uma ascensão muito estranha, passando a ser operador no departamento de arbitragem, onde conheceu Robert Mayer, filho de um poderoso banqueiro proprietário da F.M. Mayer, com sede em Nova York, para onde Soros se mudaria para trabalhar exatamente nessa instituição, que envolvia mercado de investimentos e ações, indo para lá em 1956. Nesse período, pôde juntar dinheiro e fundou a Wharton & Co., que operava analisando títulos europeus, época em que também criou a teoria da flexibilidade, que, contradizendo as teorias econômicas clássicas, trazendo à especulação o caráter de que ideias e eventos influenciavam ciclos econômicos e feedbacks diretos, ou seja, no mercado das ações, previsões econômicas poderiam drasticamente e rapidamente mudar de acordo com eventos políticos, como também tais ideias e eventos políticos podendo gerar ascensões e quedas rápidas nos mercados. Em 63, fundaria a Arnold & S. Blanchholder, um órgão de especulação com capital aberto, ressuscitando a ideia que admirava das companhias holandesas no período embrionário do capitalismo. Conseguindo acumular uma grande quantia de capital,
tendo investido $250 mil. 10 anos depois, em 1973, a companhia possuiria $12 milhões, possibilitando então a criação da gestão de fundos Soros, a qual teria a função de atrair investidores a seus projetos, a qual centralizava suas especulações no mercado imobiliário e criou o Fundo Quântico, a qual não se tem muitas informações sobre o que se trata. Em meio às suas fundações, investimentos, especulações, chegamos à sua maior sacada. Em 1977, a União Europeia criava o Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, ou ERM, e a Inglaterra inicialmente não havia aderido ao projeto. Mas o grande acontecimento se daria em setembro de 92. Em 90, o governo inglês adentra o mecanismo. Por essa razão, nos anos seguintes, ele tentava manter a libra em um limite inferior às exigências do órgão. O atrito resultou no governo iniciando uma política de inflação para não ser expulso do sistema monetário europeu, resultando na compra em massa da libra esterlina pelos operadores do mercado cambial. Mas o governo, para impedir a valorização da moeda, tentando manter uma baixa da libra para promover a inflação e respeitar as estipulações do ERM, fazia pacotes de contrarreformas para conseguir respeitar essas estipulações. Soros então, em 16 de setembro, na contramão dos até então investidores, vendeu um valor estimado em 10 bilhões em libras esterlinas, obrigando os ingleses a sair do mecanismo de taxas de câmbio e deixando um prejuízo de 3,4 bilhões ao Tesouro do Reino Unido. Gerou um lucro de $1 bilhão para o senhor internacional. Eis o amor pela pátria que o acolheu nos anos 40. Para além de muitos outros acontecidos envolvendo a figura de Soros, vale lembrar de sua teoria da flexibilidade, que não ficou apenas no campo acadêmico. Segundo as informações oficiais, Soros doou cerca de 64% de sua fortuna original para associações sem fins lucrativos e ONGs, em especial para sua fundação, que realiza o repasse destes valores a movimentos progressistas pelo mundo. A famigerada Open Society. A instituição recebeu oficialmente $8,3 bilhões, mas não é a única organização a qual financia, sendo um dos principais financiadores de candidaturas políticas por todo o mundo democrático. Além de ter programas de formação acadêmica, que através de bolsas a diversos estudantes pelo mundo, forma os seus próprios agentes, que atuam segundo seus interesses, em detrimento das pátrias dessas pessoas, cupinchas que estão para lesar as soberanias nacionais. Enfim, um inimigo sem nacionalidade internacional que atua através da filantropia, da especulação e pelo capital. Mas nessa extensa ficha, um caso específico nos ensina a como tratar este tipo: a política de Pequim e Hong Kong. Em janeiro de 2016, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Soros alegou: um pouso forçado é praticamente inevitável, se referindo a seu grande arqui-inimigo, a China. A frase amargurada fazia alusão a um evento que se deu no final dos anos 90. Naqueles anos, a Ásia desfrutava de um crescente desenvolvimento econômico, o milagre asiático. E em 2 de julho de 1997, Hong Kong se integraria à China. Mas também naquela época se iniciava a grande crise nos mercados asiáticos, que em suma era decorrente de uma política de especulação muito semelhante à que se viu no Reino Unido em 92. E lógico que dentre esses especuladores se fazia a grande presença, que capitaneava o processo, do fundo de investimento Quantum Fund, de propriedade de George Soros, que visava aplicar exatamente a mesma estratégia que foi utilizada contra o Reino Unido. Inicialmente obteve sucesso, conseguindo derrubar as moedas da Malásia, Indonésia, Coreia do Sul e Filipinas. Como primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad, vindo a público afirmar que a crise era uma orquestração, apontando Soros como responsável, alegando publicamente, abre aspas aqui, ao primeiro-ministro: é um judeu que desencadeou a queda da moeda.
O próximo alvo era Hong Kong, que passava por um pesar econômico. Os economistas estavam desesperançosos de seu contínuo progresso, levando então o especulador a atacar incisivamente o dólar de Hong Kong, a fim de quebrá-lo, como fez com a libra anos antes, iniciando uma política de venda em massa. O progresso de Hong Kong era baseado em sua equiparidade com o dólar americano, então desvalorizar a sua moeda seria o mesmo que o fim de seu progresso econômico. E para evitar a desvalorização, viu as taxas de juros aumentarem assustadoramente em um prazo muito curto. Em resposta a este ataque, as autoridades de Estado da China, em cooperação com os governantes de Hong Kong, declararam guerra à especulação e guerra ao maior dos especuladores. Enquanto Soros vendia suas ações, o governo de Hong Kong usou 10 bilhões de dólares de suas reservas internacionais para efetuar a compra de suas próprias ações e assim anulando os impactos na economia pretendidos pelo George Soros. O resultado foi um prejuízo tremendo, onde o Estado, diferentemente do caso inglês, que permitiu o livre comércio e que a mão invisível do mercado destruísse a Inglaterra, os chineses interferiram na economia e evitaram a ruína de Hong Kong, quebrando o grande capital internacional e deixando uma lição clara: os inimigos vêm do capitalismo. Em suma, o discurso liberal teve uma consequência clara na Inglaterra. O trabalhador comum, as classes mais pobres, sentiram no bolso a crise, a recessão, em benefício de um único senhor que se enriqueceu e muito. Ou seja, os cidadãos nacionais pagam a conta para as benécias de um senhor sem pátria. A única defesa contra esse mecanismo são as nações. São seus estados soberanos que devem interferir e proteger os interesses da nação. É a única ferramenta que nós temos para exterminar o sujeito internacional.